Olá! No programa Conteúdo de Valor eu trago para você temas relacionados ao desenvolvimento de carreira em psicologia, mas direcionados à prosperidade financeira e à autonomia sobre a sua agenda. Eu me chamo Candice Nascimento, eu sou psicóloga e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. Bom, o tema de hoje, do programa Conteúdo de Valor é platô na carreira de psicologia. Para falarmos de platô, eu quero que você primeiro me responda essas perguntas. Vamos lá. Você sente que a sua carreira profissional ela está parada, estagnada, cristalizada no tempo? Você sente a necessidade de sair desse marasmo e movimentar a sua vida profissional? Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, me acompanhe até o final desse vídeo. Você conhece o efeito platô no emagrecimento? Geralmente no emagrecimento ele é mais conhecido, E eu vou explicar resumidamente ele aqui para você, ok? É uma reação do nosso corpo que faz com que ele estacione, Faz com que você não perca mais peso, mesmo fazendo atividade física ou se alimentando de uma forma adequada, até com menos calorias, enfim, fazendo algum tipo de dieta, de alguma restrição alimentar, mesmo assim o seu corpo ele estabiliza, ele não emagrece mais. É como se o seu sistema, o seu organismo, ele se adaptasse a esse novo estilo de vida. E aí ele estabiliza e você não emagrece mais. E esse é um efeito que existe também na carreira profissional. Sabe como que acontece? Ele é fortemente caracterizado pela estagnação profissional. Essa sensação de que a gente não desenvolve, não cresce mais, está parada no tempo, Onde você reduz a sua performance, a sua produtividade e percebe que não está mais aprendendo mais nada, Não está mais se desenvolvendo como vinha acontecendo antes. Então é uma sensação bem angustiante assim. Claro, angustiante entre aspas, porque depende de como a gente olha para isso. Mas de maneira geral é isso, é aquele momento, o platô na carreira profissional é um momento que a gente percebe que não cresce mais, que não se desenvolve mais, que estabilizou, que parou ali, ficou, cresceu até, mas estabilizou aí numa determinada altura da sua carreira. A gente pode chamar também um momento de passividade da carreira, da estagnação da carreira profissional. Então, passividade. A gente fica ali naquele limiar, não vai mais para cima nem para baixo, mas a gente se mantém ali. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por esse momento, a gente vive esse processo de platô. Até porque, gente, a todo momento nós estamos, claro, buscando melhorar a nossa vida profissional, mas existem momentos na vida que a gente quer dar aquela estabilizada e uma acalmada também. Tipo assim, cansei de estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, de dar mais de mim do que, como eu já estava dando. Então, a gente passa, é como se a gente vivesse aquele momento dentro da nossa zona de conforto, sabe? Então, tem relação com isso também. E aí, quem sabe, a consultoria em psicologia organizacional, ela pode ser o caminho para você sair desse platô. Por quê? Porque além de aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda, é uma área que nos tira da zona de conforto, Ou seja, não tem espaço para o platô de carreira. A gente precisa estar sempre em atividade, sempre atendendo outras organizações, necessidades diferentes, às vezes na mesma linha que a gente já está trabalhando, no mesmo tipo de serviço, mas são empresas diferentes, então isso faz com que a gente também saia da nossa zona de conforto e esteja sempre em busca de aprendizado, em busca de entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Isso nos motiva, nos ajuda também a crescer e a não parar no tempo, a não estagnar na nossa carreira. Mas perceba, aqui a forma como a gente olha para esse momento do platô de carreira, na carreira, quando a gente percebe que a gente está lá,
no platô, né? Não cresce mais, não desenvolve mais, enfim, a gente estabilizou ali. A forma como a gente olha para isso nesse momento é que vai realmente diferenciar as nossas ações. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nesse momento pode ser um período de conforto profissional. Tipo, agora você está ali desfrutando daquilo que você tanto já buscou, já quis, né, crescer, se desenvolver. Então, você dá aquela acalmada e aproveita aquele momento ali de uma forma mais adequada, mais tranquila, né? E tem clareza, consciência disso, porque isso também é importante, tá? Agora, ela também pode ser um momento de muita frustração profissional, né? Naquele momento que você para e pensa assim, puxa vida, e agora, né? Não consigo mais dar esse passo adiante, não vejo para onde que eu posso ir, qual é o melhor caminho, se eu consigo aprender alguma coisa diferente, né? Me sinto parada, paralisada no tempo, paralisada de fato na carreira. Então, é a forma como a gente olha para esse platô de carreira que vai definir ou que vai fazer a diferença aí na nossa ação. Se a gente vai aproveitar esse momento, né, conscientemente para desfrutar daquele momento ali, daquela estabilidade da nossa zona de conforto, ou se a gente pode dar um próximo passo, que é sair da frustração e buscar algo que faça mais sentido para a gente também. E a gente pode falar que na nossa vida profissional nós passamos por algumas fases. Eu vou trazer para vocês 4 fases que Kishida em 2007 trouxe num artigo sobre carreira. A primeira delas, gente, é a fase da adaptação, tá? Então aqui, ó, a fase de adaptação. O que é a fase de adaptação? É como se fosse o início na nova empresa, né, no novo negócio, no novo cargo, no novo consultório, na nova profissão, né? Então é um momento ali inicial mesmo marcado por grandes aprendizados e claro, onde a gente precisa se motivar muito, né? Ou a gente, na verdade, não é que precisa, a gente está muito motivada para conhecer, para aprender, para estar nesse novo cenário, nesse novo momento ali da melhor forma possível. É tudo muito novo, existe uma curiosidade muito grande e também uma necessidade, um interesse grande nosso em mostrar comprometimento, interesse, mostrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Então essa aqui seria a primeira fase na nossa carreira profissional, que é a fase da adaptação. Né? Todo começo aí, quando a gente começa ou numa nova empresa, ou no novo cargo, né? Ou num novo negócio. Então, essa é a primeira fase. Todos nós passamos por essas 4 fases, certo? Claro que nem todo mundo vai ter o mesmo período, né? Vai passar tantos anos, eu passo por esse momento, depois... Não é assim. Cada um vai passando à sua maneira, da sua forma. E, por exemplo, alguém que entrou né, sei lá, vamos pensar uma situação do psicólogo, né? Ele começou no consultório. Então, tá na fase da adaptação ali do consultório, atendendo os clientes e tal. Daqui a pouco ele viu que não deu muito certo ali, ele vai para a empresa, vai ser funcionário CLT lá, foi contratado por uma empresa. Às vezes, e aí vai uma nova fase de adaptação ali na empresa. Não necessariamente ele passa as 4 fases da carreira dentro de uma mesma organização, de um mesmo negócio, de um mesmo cargo. Ele pode repetir isso, mas em algum momento da vida vai passar por essas 4 fases, certo? Então isso é importante a gente ter clareza também. A adaptação, primeira fase da nossa carreira profissional, segundo Kishida, ok? A segunda fase que a gente tem aqui é a produção de valor. Então vamos lá. Produção de valor. Mas o que é, afinal de contas, né, essa produção de valor? Na produção de valor, nós podemos dizer que são as nossas entregas além daquilo que está descrito na nossa descrição de cargo, né? Além daquilo que é nossa responsabilidade. É quando nós superamos expectativas,
temos crescimento, nos desenvolvemos, né? Estamos em ascensão dentro da nossa carreira profissional. E se relaciona bem com todas as áreas da vida, né? Se relaciona bem como todas as áreas e é a fase onde mostra o seu diferencial. Então aqui na produção de valor, quando a gente fala em valor, né, eu estou colocando valor no meu trabalho, na minha atividade, na minha entrega, no meu resultado. Então é uma fase bem importante para a gente também, que naturalmente, de uma maneira geral, o ser humano ele busca, que é esse reconhecimento. Então, primeiro ele produz o valor para depois ele ser reconhecido. Ele precisa passar por essa fase para que ele conquiste aquilo que ele queira, né? Aquilo que ele quer, para que ele se desenvolva, para que ele tenha, enfim, prosperidade aí na sua carreira profissional. E eu não estou falando aqui somente do psicólogo, da psicóloga que trabalha em empresas ou que trabalha em algum órgão público, é concursada, né? Não é nesse sentido, mas é de uma forma geral da carreira da psicóloga, quer, né, seja onde ela estiver nesse momento, mas é justamente, pode ser no consultório, por exemplo, né? Quando eu tenho produção de valor aqui, o que eu posso, como um exemplo, né? O que eu posso trazer para vocês assim de uma forma mais concreta nessa fase da produção de valor? Às vezes a psicóloga ela começa a atender somente plano de saúde. Então, né, ela abriu o consultório lá, tá difícil clientes particulares e ela vai ser credenciada, é credenciada por um plano de saúde e começa a atender pelo plano de saúde. Ela vai entregando cada vez mais valor, ela vai passando pela fase da adaptação, aqui é a primeira fase, né, vai conquistando as pessoas e tal, e aí ela vai entregando um valor muito maior para aquele cliente dela e ela vai vendo que ela tem capacidade de conquistar outros clientes que não necessariamente pelo plano de saúde, e aí começam a vir os clientes particulares também, porque um vai indicando para o outro e vai falando da entrega dela, do valor que tem o trabalho dela para o cliente, né? E ela vai conquistando outros clientes também de forma particular e não necessariamente só via plano de saúde. Aí ela vai ajustando a agenda, esses horários aqui plano de saúde, mas abre mais horários para particular. Então isso é um exemplo aqui que eu trago para vocês também, para a gente ter clareza, né, no nosso dia a dia, na nossa carreira, quando você, por exemplo, que é psicóloga clínica, pode estar nessa fase de produção de valor. Certo? E aí a gente tem uma terceira fase aqui, que é a escalada da influência. Então vamos lá também aqui, ó. Escalada da influência. Né? E agora o que é a escalada da influência? Olha que interessante, ela está bem relacionada com o item 2, né, com a fase 2. Quanto mais valor ela entrega, mais cresce a sua influência. Né? Ela passa a ser envolvida em questões cada vez mais estratégicas, mais importantes, quando a gente está falando da psicóloga dentro de uma empresa, né? Seja um órgão público ou privado. Ela vai conquistando uma liderança formal ou informal. As pessoas a admiram, as pessoas a procuram para ter opiniões, para escutar conselhos, para buscar conselhos, né? Então, nesse momento, quando a gente fala da psicóloga do consultório, da psicóloga clínica aqui, a gente também está falando dessa sua rede de contatos, do seu networking, das pessoas buscando também, às vezes até pedindo supervisão para você, né, ou pedindo conselhos, eu tenho um paciente assim, parceiras mesmo de trabalho, né? Fulana, eu tenho um paciente com uma situação X, como é que tu podes me ajudar nesse caso? Então a pessoa ela vai conquistando cada vez mais espaço e autoridade também. A influência está muito relacionada à conquista de autoridade, de ela estar cada vez mais, enfim, ela ser mais reconhecida na área que ela trabalha, né? Ou na abordagem que ela segue, é nessa linha. Então, quanto mais valor ela entrega, mais vai crescendo a sua influência, certo?
No entanto, aqui, como essas pessoas elas aparecem mais quando elas estão aqui nessa fase, né? Quando a gente chega nessa fase, a gente acaba ficando mais nos holofotes, né? E se destacando nos olhos, também acaba se destacando nos olhos daquelas pessoas que não gostam muito de você ou que, né, enfim, ficam com o pé atrás porque acham que você vai ocupar o espaço delas ou que você vai roubar os clientes dela, né? Então tem que cuidar um pouquinho com isso, porque vai crescendo as rivalidades também, tanto dentro da organização quanto no nosso ambiente fora das organizações. E quando a gente fala fora, eu estou trazendo aqui da psicóloga clínica também, as suas colegas, o seu networking ali profissional, né? Sua rede profissional, certo? Então esse também é um detalhe bem importante que a gente tem que tomar algum cuidado. Além, claro, da sobrecarga de trabalho, porque você quer dar conta de tudo, né? E nem sempre você vai conseguir dar conta de tudo, vai ter cada vez demanda, né? Por exemplo, a psicóloga clínica, se é procurada aí para supervisão, para ajudar em alguns estudos de caso, daqui a pouco ela é procurada para dar aula na faculdade, para fazer uma palestra aqui. Então isso tudo vai, claro, tu estás crescendo na tua carreira, só que isso tem ônus e bônus também, né? Claro que o bônus é maior do que o ônus nesse caso, mas é um ponto importante para a gente considerar e que a gente às vezes consegue ter clareza da fase que a gente está por essas características também. Então dá uma olhada na sua carreira, olha para a sua vida profissional e percebe em que fase você consegue se identificar aqui. Se você já passou por essa fase, né, se já passou mais de uma vez por essa fase, porque isso também pode acontecer, ou se você ainda não passou por ela, né, e gostaria de passar, o que fazer para isso. Então vai pensando na sua carreira profissional hoje e tenta identificar aonde que você está de acordo com essas 4 fases. E a última fase, então, é o platô. É o que a gente está falando agora, né? É o tema do conteúdo de valor de hoje, que é a fase de platô, que é justamente aquele momento que a sua carreira profissional ela fica cristalizada, estagnada. Você já não cria mais tanto valor como antes, né? Será que o gás diminuiu, né? O combustível tá reduzindo? Enfim, tem várias possibilidades quando a gente chega nesse momento, mas a questão é, você não cria mais tanto valor quanto antes, percebe que não aprende mais, né? Sente uma ausência de desafios profissionais, fica naquele marasmo mesmo que a gente falou ali no início. As pessoas já não te procuram mais tanto, você já não influencia mais as outras pessoas como antes. E isso tudo também são características que a gente pode ir observando na nossa carreira, olhando a nossa carreira atual, né? Como é que a gente está aqui? Será que a gente está vivendo essa fase de platô? Será que eu estou sendo menos procurada do que antes? Né? Será que as pessoas estão me ouvindo menos do que antes? Como é que está essa fase para você? Você vai percebendo que vão surgindo mais pessoas influentes, né? Que vão não tomando o seu lugar, mas as outras pessoas vão procurando esses outros perfis aí, né? Outras pessoas mais influentes. Você percebe se a curva da sua carreira profissional ela vinha numa ascendente, né? Agora ela se encontra numa superfície alta, só que é uma superfície plana. Isso aqui é o platô. Então você cresce na carreira e de repente estabiliza, né? E vai numa linha linear de fato, né? Numa superfície plana. Então nesse momento a sua decisão pode ser de se manter nessa fase, por se sentir confortável com esse nível profissional que você alcançou e escolheu, né, ficar, e tá tudo bem. Tá tudo bem você continuar aqui fazendo o que você está fazendo, sem os novos desafios. É como se fosse o feijão com arroz da fase, sabe? Aquele básico. Mas que para você, de repente, pode significar a realização profissional e está tudo certo, né? Consegui chegar nessa fase aqui onde eu queria. Cresci. Cheguei aqui e eu quero me manter aqui. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se
isso estiver muito consciente para você, se estiver claro para você, né? Agora, se não for uma questão consciente, aí é importante se questionar algumas coisas também e pode ser o próximo passo, pode ser a outra situação, que é você se incomodar com esse marasmo, né? Com essa cristalização, com essa estagnação. E aí você buscar movimentos para sua carreira profissional na psicologia, procurando por novos desafios, se reinventando, sabe? Buscando melhorias nos processos, nos atendimentos, né? Recursos que você pode fazer, inovando e inclusive mudando de área de atuação dentro da própria psicologia. Isso também pode ser uma alternativa para você sair dessa estagnação, desse sentimento de frustração. Agora, como identificar que você está vivendo o efeito platô de carreira? Tem algumas possibilidades aqui, eu queria que você pensasse sobre elas então. Primeira situação, faça uma retrospectiva da sua vida profissional. Uma retrospectiva mesmo, sabe? Dos seus objetivos e metas profissionais. Olha para trás e percebe o que você gostaria, né, da sua carreira, você já alcançou? Né? Então faz essa retrospectiva de como é que está a sua carreira até agora, até esse ponto, né, atual, esse momento. Fazendo essa retrospectiva, segundo ponto é analisar então esses resultados. Você chegou aonde queria? Se desviou do caminho traçado anteriormente, você tinha um objetivo, um caminho e de repente a vida te levou para um outro lugar? Isso é bem importante pensar. Falta muito para alcançar a meta que você estabeleceu lá atrás? Você está no caminho, mas ainda falta muito para alcançar? Percebeu que está vivendo no deixa a vida me levar, né? E aí só está deixando as coisas acontecerem, mas sem olhar ali para os seus objetivos, para as suas metas, ou você nem definiu nenhuma meta, nenhum objetivo profissional? Então esse é o segundo ponto também bem importante para pensar quando a gente olha para a nossa carreira na área da psicologia. Um terceiro ponto, hoje, nesse momento, o que mais você almeja profissionalmente? Você tem planos para o futuro? Tem sonhos? Você tem novas metas e objetivos? Consegue ter clareza disso? Vai trazendo isso à sua mente. Pensa o que mais você quer daqui para frente, né? Ou tá bem, onde você chegou, tá tudo certo e você está tranquilo aqui, talvez inclusive na fase de platô. Mas se não estiver, para onde mais você quer subir, para onde mais você quer crescer, se desenvolver, certo? Então esse é o terceiro ponto, importante pensar sobre isso. Um quarto ponto aqui, qual é o significado do trabalho para você nesse momento? Porque agora não adianta você olhar mais lá para trás. O que passou, passou, a carreira está aqui hoje. Então, nesse momento, qual é o significado do trabalho para você? Ele é só um meio de sobrevivência? Né? Você só trabalha para comprar o pão do dia, para comprar a comida do dia? Para que você trabalha? Qual é esse significado? Um quinto ponto é o que te motiva a ir trabalhar, ou a atender em casa, né? Ou atender no consultório, ir para uma empresa, né? Ir para o órgão público. É o salário? São os benefícios? É o seu propósito que te motiva a trabalhar? É o sentido que você dá ao seu trabalho que te motiva a trabalhar? Então, como sexto passo agora, escreva todas essas respostas num caderno, num papel, enfim, em algum lugar, onde você traga isso para o concreto, né? Que você traduza isso ali de forma escrita. Isso é super importante nesse momento para você perceber em que fase que você está. Então, analise uma a uma, né? De cada resposta, analise uma a uma e observa qual é a tendência das suas respostas. Se a tendência das suas respostas ela leva a uma estagnação ou a um desenvolvimento crescente,
né? Como é que são essas respostas aí para tudo que você escreveu ou para tudo que você se perguntou, né? Eu acho que essa é a questão. Qual é a tendência das suas respostas para aquilo tudo que você se perguntou, que são essas perguntinhas que a gente fez agora há pouco. Pensa nisso. Talvez seja o momento de repensar a sua carreira, né? De considerar, inclusive, a área da consultoria em psicologia organizacional. Uma área que não te deixa estagnar. Uma área que você vai estar sempre em movimento, porque você vai atender empresas diferentes, com necessidades diferentes, além de aumentar a renda e ser dona da própria agenda, né? Então, quem sabe é um momento apropriado aí para você pensar em considerar, né, a área da psicologia organizacional, da consultoria aqui, quando eu falo consultoria externa, não é a consultoria interna, né? Quando a gente trabalha na empresa e é contratada como consultora interna, não é nesse sentido, é a consultora externa. Então, considere, quem sabe, nesse momento, para sair do platô, se você estiver nesse momento da sua carreira, né? Considere a consultoria em psicologia organizacional. Essa área, ela sempre vai te dar desafios, sempre tem coisas novas aí para aprender. Mas existem também alguns sinais de alerta, a gente chama de sinais de alerta, que podem te ajudar a perceber se você está num processo de cristalização, de estagnação da carreira, né, da sua vida profissional, tá? Então existem alguns sinais e é importante você sempre estar atento a esses sinais. Um deles é a apatia da vida profissional. Sabe aquela indiferença ao trabalho, aquele dia a dia rotineiro, meio chato, nada de novo, nada motivador. Então esse é um sinal que você precisa estar atento, né? Ou aquele tempo de trabalho improdutivo. Sabe quando você faz aquela horinha do café? Independente de onde você estiver, tá? Quer seja no consultório ou dentro de uma empresa, independente de onde você estiver, você vai para a hora do café, faz aquela paradinha e você não quer mais sair do café, você não quer mais voltar para sua mesa, voltar para atender, voltar para frente do computador para atender online, sabe? Você faz aquela pausa, fica ali conversando, até falando às vezes da vida alheia, né? O famoso jogar a conversa fora. E você não tem nenhuma motivação para retomar o seu trabalho. Então isso também é um sinal de que alguma coisa está errada, de que você pode precisar repensar a sua carreira profissional nesse momento. Um outro sinal importante é a parada na qualificação profissional. Sabe quando nada te estimula a fazer um novo curso, uma nova especialização, a ir atrás de mais aprendizados, de mais desafios de aprendizagem, né? Nada assim te motiva a buscar mais qualificação profissional, mais conhecimento na sua carreira. Então, quando eu também percebo que deu essa parada, e aqui, gente, eu não estou falando só daquilo que a gente paga, mas às vezes aquilo que a gente vai para o computador, cursos gratuitos, sabe? Eu não tenho mais nenhuma motivação para isso, para aprender nada diferente, para ler um artigo diferente, né? Uma pesquisa nova. Então, quando eu também me percebo, né, parada nessa linha da qualificação profissional, também é um sinal de que eu posso precisar repensar algumas coisas da minha carreira. Outra questão são os talentos desperdiçados. Sabe quando você percebe que o que você faz de melhor não está mais conseguindo usar na atividade profissional atual? É a subvalorização daquilo que você tem de melhor, do seu potencial. Você sente que podia dar muito mais de si, só que não naquela atividade ali. É como se para aquilo que você faz hoje, você estivesse além, né? O seu conhecimento estivesse acima daquilo que você faz hoje. Ele não te exige mais. Então você só usa aquele feijão com arroz e não consegue colocar todo o seu conhecimento, todo o seu potencial naquela atividade. Isso também é importante a gente pensar, porque talvez você hoje possa estar se percebendo como um talento desperdiçado,
que não é valorizado adequadamente. E eu não digo nem valorizar financeiramente, mas é de utilizar aquilo que você tem de melhor no seu dia a dia, no seu trabalho. Também é um sinal que a gente pode precisar repensar aí a carreira. Pensa nisso. Um outro sinal de alerta, para quem principalmente trabalha em empresas, é a ausência de promoção. Então, psicólogos que estão dentro das organizações, quando existe aquela parada de promoção, né? Você fica muito tempo na mesma função, não recebeu mais nenhum reconhecimento, aumento de salário, sabe? Ou mesmo desafios profissionais ali, aumento de escopo de trabalho. Então, quando você percebe que tem essa ausência de promoção, de reconhecimento, de aumento de salário, inclusive, isso também é um ponto importante, é um sinal de alerta aí para você repensar sua carreira. Uma outra situação é a negação. É do time que está, aquela coisa assim, né? É do time que está ganhando que não se mexe para todas as situações a sua resposta preferida, sabe? Então é aquela coisa assim, alguém vem te falar alguma coisa sobre o teu trabalho, sobre a tua forma de trabalhar e você sempre responde isso. Time que está ganhando não se mexe, né? Ou você fica sempre dizendo, não, isso não vai dar certo. Não, isso eu já tentei, não deu certo. Não, isso eu já sei, não deu certo. Você desencoraja quem quer mudar, quem quer inovar, né? Você não acredita que novas possibilidades podem melhorar o seu trabalho, podem melhorar os seus processos, a sua atividade. Às vezes até na clínica, vamos pensar, muitas vezes você tem consultório com outras profissionais ou outros profissionais e aí eles querem fazer alguma coisa diferente, até para captação ou para melhorar a qualidade do atendimento e você, não precisa, não quero, não, isso não vai dar certo, não, vamos continuar assim que tá tudo bem, né? Ninguém reclamou, entende? Então até mesmo nessas situações, quando você empreende, né, que você não está como contratada CLT ou concursada, mas que você está ali no seu negócio com outros profissionais ou outros profissionais e você não quer inovar, não quer fazer nada diferente. Pensa quantos nãos você deu nos últimos tempos, né? Quantas pessoas vieram trazendo novas ideias ou te pedindo opiniões, sugerindo outras coisas e você disse, não, isso não vai dar certo. Não, é melhor deixar assim. Né? Quantos nãos você deu nos últimos tempos? Agora, o que você pode fazer para destravar a fase de platô, né? A fase de estagnação profissional? Se você percebeu esses sinais e você se tocou, né? Caiu a ficha, tomou consciência de que talvez você esteja vivendo nessa fase de platô, o que você pode fazer de diferente para destravar isso? Sabe, para dar um próximo passo, para sair da estagnação, para sair desse sentimento de frustração. Quando o sentimento é de frustração, lembra, né? Se eu estou consciente dessa fase, se eu estou bem aqui, se eu quero curtir esse momento de platô, ok, mas se isso está me incomodando, o que eu posso fazer para sair dessa fase de platô? Primeiro ponto aqui, gente, se incomode quando as coisas ficarem monótonas. Se incomode, busque novas atividades, novos desafios, novas possibilidades. Retome os seus objetivos profissionais. Né? Olha o que já foi alcançado, veja o que não faz mais sentido. Né? Revitalize aí com novos objetivos. Então, isso é um primeiro passo, a gente se incomodar. Sabe, sair da zona de conforto e ir para a zona do desconforto. O desconforto, ele nos movimenta nessa fase de platô. Ele nos faz dar o próximo passo. Uma outra questão bem importante que nós podemos fazer, que você pode fazer se estiver nessa fase, é tome frente da sua vida profissional. Seja protagonista da sua carreira e não coadjuvante da sua carreira. Sabe? Dê o próximo passo, faça você alguma coisa diferente para mudar. Não deixe a vida te levar.
né? Se você perceber que a vida está te levando, as situações, os contextos estão te direcionando para outros caminhos que não era aquilo que exatamente você estava esperando, é a hora de você tomar frente da sua vida profissional e fazer alguma coisa por ela, né? Outra situação, esteja atento a qualquer oportunidade aí ao seu redor, seja na empresa atual, né, onde você está trabalhando atualmente, no consultório atual, seja no mercado de trabalho, né, seja em outra empresa, enfim, onde quer que seja, olha para o mercado, observa as oportunidades, o que você pode oferecer de diferente, o que você pode fazer de diferente, o que pode fazer com que você saia dessa estagnação, saia dessa fase de platô. Às vezes é até a oportunidade de abrir o seu próprio negócio, né? De buscar novamente a consultoria ou de considerar a consultoria como um negócio para você que não vai te deixar ficar estabilizado ali, que vai te dar movimento, que vai te instigar ao crescimento. E lembre-se, o crescimento, o desenvolvimento, ele não acontece na superfície plana, não acontece aqui no platô, não acontece no conforto, nessa estabilidade. Então, se você busca significado, se você busca sentido, desenvolvimento, crescimento para sua carreira profissional, esteja atento ao efeito platô e haja sobre ele.